Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos reúne aqui para meditarmos uma palavra que deve tocar profundamente a nossa vida cristã. O chamado a sermos pequenos diante de Deus. E o Evangelho que iremos juntos meditar neste dia nos confronta com uma pergunta inquietante aos nossos corações. Quem é o maior no reino dos céus? E aqui eu lhe pergunto, e você, nas suas atitudes diárias, você tem buscado ser reconhecido pelos homens ou tem buscado ser visto por Deus? Permaneça comigo até o fim desta reflexão, porque hoje o Senhor lhe mostrará o caminho da verdadeira grandeza. Refletiremos juntos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e versículo 10. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grandeza de ser pequeno. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto deste evangelho de hoje é para nós bastante revelador. Como vimos, os discípulos de Jesus ainda estavam imersos na mentalidade humana de poder, de prestígio e também de reconhecimento. E é exatamente por isso que eles perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E como vimos, Jesus coloca no meio deles uma criança. E no mundo judaico daquela época, a criança não era símbolo de pureza. Ela simbolizava a pequenez, a dependência e também a vulnerabilidade. E aí o Senhor vai afirmar para eles que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E neste trecho do Evangelho, Jesus vai além. Ele vai dizer que quem acolhe uma criança em seu nome é a Ele próprio que acolhe. E em seguida, o Senhor vai concluir com um lembrete muito forte. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, o critério do reino de Deus não é de poder, mas de pequenez. Não é a autoafirmação, e sim a dependência. Não é o orgulho, mas a confiança total e plena de um filho para com seu pai. Esse ensinamento de Jesus quebra totalmente a lógica do mundo. Para a sociedade, grande é quem manda, quem é aplaudido ou quem tem poder. Mas para Jesus, grande é quem se faz pequeno. É aquele que confia, aquele que serve e aquele que sabe depender totalmente do Pai. A criança no olhar de Jesus Cristo é a imagem viva daquilo que nós precisamos hoje resgatar, meus irmãos. A humildade, a simplicidade e também a confiança. E ao dizer que quem acolhe uma criança acolhe a Ele mesmo, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está exatamente em acolher os pobres, os pequenos, os marginalizados, os esquecidos, aqueles que não têm voz.
E é exatamente aqui, meu irmão e minha irmã, que a palavra nos toca. Quantas vezes nós temos buscado ser reconhecidos pelos nossos títulos, pelas nossas conquistas, em tempos de redes sociais, pela visibilidade ou pelo ser maior. Mas Jesus nos lembra que o maior é aquele que serve em silêncio, é aquele que acolhe e que confia plenamente no Pai. Quantas vezes, meus irmãos, nós fechamos os olhos aos pequenos, aos humildes, aos mais necessitados, aqueles que não têm nada a oferecer. E, no entanto, é exatamente ali que Cristo se revela. É exatamente ali que o reino de Deus se manifesta, bem diante dos nossos olhos. E Santo Agostinho nos lembra assim: não busque ser grande. Se queres ser grande no reino, começa por ser pequeno. É exatamente isso que o Evangelho nos pede hoje. A conversão do coração para viver a lógica da humildade e da confiança. Hoje, meus irmãos, Jesus nos chama a rever nossas condutas e também a nos questionarmos. Será que nós temos vivido como filhos confiantes ou como autossuficientes e orgulhosos? Será que nós temos acolhido meu irmão e minha irmã os pequenos? Ou será que nós o temos desprezado? Vejam, meus irmãos, a verdadeira grandeza do cristão não se mede por aplausos, mas pela capacidade de amar, de servir e também de confiar no Pai como uma criança. A palavra de hoje nos diz que quem se faz pequeno como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E aqui eu concluo com uma pergunta. Você deseja entrar no reino dos céus? Então, meu irmão e minha irmã, abrace a pequenez, viva a humildade e também confie plenamente no amor do Pai. Tome posse dessa palavra poderosa. E se ela tocou hoje o seu coração, ajude-nos a evangelizar. Eu convido a você a se inscrever em nossas redes sociais, ativando as nossas notificações e compartilhando também este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir, que a verdadeira grandeza está em se tornar pequeno diante de Deus. Que o Deus da humildade e da ternura faça de você um coração simples como o de uma criança e o conduza à verdadeira grandeza do seu reino. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.